Vamos para a palavra de Deus, estamos com esse tema, seja você a resposta. Alguém lembra qual foi o título de semana passada? Qual foi o título de semana passada? Que legal. Uma empolgação para quem dá aula, né? O professor devia ter essa mesma decepção comigo. Então, não, eu plantei, né? Agora eu estou colhendo. A gente falou sobre a importância de gerenciar os pensamentos. Gerenciar os pensamentos. E hoje a 7ª mensagem dessa série é: domine as emoções. Domine as emoções. Tinha que vir antes a gerencie os pensamentos, porque os pensamentos são os pais dos sentimentos. Não tem como você dominar a emoção se você não fizer um bom gerenciamento, uma boa administração dos teus pensamentos. E muitas pessoas, elas têm grandes prejuízos, porque elas não têm controle sobre as suas emoções. Um exemplo, gente, as pessoas que tiram a vida. Pessoas que tiram a própria vida, o que elas não tiveram? Controle sobre as suas emoções. A agressividade, falta de controle sobre as suas emoções. O paralisar, diante dessa situação toda, quantas pessoas paralisaram de medo, porque não tiveram o domínio das suas emoções. Olha para mim aqui, sentir faz parte. O que eu não posso é deixar com que as emoções, elas dominem a minha vida. Porque quando eu estou empolgado demais, eu tomo decisão errada. E quando eu estou triste demais, eu também tomo decisões. Então nós não podemos guiar a nossa vida a partir das emoções, a partir daquilo que nós estamos sentindo. Tudo isso faz parte, gente, da nossa humanidade. O que é coragem? A pessoa é corajosa, a fulana é corajosa, o fulano é corajoso. O corajoso, ele não tem medo? Não. Ele controla o medo. Coragem é você fazer o que tem que fazer, mesmo com medo. Quer dizer, você domina o medo. Você vence o medo. Então, corajoso não é o que não tem medo, é aquele que consegue fazer o que deve fazer, mesmo que esteja com medo. E Davi, gente, Davi era um homem como nós, que tinha defeitos como nós, que tinha fraquezas como nós, mas que ele tinha esse domínio. Quando a gente fala de dominar, não é um domínio absoluto. Não é um domínio absoluto. Não é que em alguns momentos a gente não vai ser dominado pelas nossas emoções. Não, vamos ser. Ninguém aqui é perfeito. E ninguém vai conseguir dominar absolutamente os seus sentimentos. Mas a falta dessa capacidade leva as pessoas a muitos resultados ruins na vida. E no Salmo 131, olha o que ele diz, isso aqui é uma oração que ele escreve. Senhor, não é soberbo o meu coração. Em primeiro lugar, quando ele diz não é soberbo o meu coração, ele já está falando de sentimento. Por quê? Porque a soberba, uma pessoa soberba é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que tem um sentimento excessivo por si própria, é um egoísmo. Uma pessoa soberba é uma pessoa, na nossa linguagem, que se acha.
Mas o que está por trás de uma pessoa soberba? Um pensamento. Eu sou melhor que os outros. Sim ou não? Quando você olha para uma pessoa e você identifica que ela é soberba, você não faz essa leitura da pessoa que ela se acha melhor? Sim ou não? Então Davi está dizendo: Senhor, não é soberbo meu coração. Eu não acho que eu sou mais do que eu sou. Aqui ele já consegue dominar o seu sentimento, porque ele era um rei, ele podia ser muito soberbo. Muitos reis de Israel foram soberbos, não temeram a Deus, não eram humildes, não aceitavam conselhos, e os resultados ruins vieram. Aí ele diz: nem altivo o meu olhar. O que é altivo? É arrogante. Que também a arrogância, ela vem de um sentimento. Arrogância é a atitude. A soberba, ela é a manifestação de um sentimento, de uma emoção mal interpretada dentro da pessoa. Então Davi está dizendo o seguinte, gente, é tremendo esse salmo. Aí ele diz: eu não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, agora olha isso aqui. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ele fez. Ele dominou as emoções dele. Agora olha a comparação que ele faz. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança que se aquietou. E olha que uma criança desmamada, misericórdia, né? Como uma criança desmamada que se aquietou no braço da mãe, eu fiz a minha alma se aquietar para comigo. Davi está dizendo que de vários sentimentos ele tinha esse controle. Mas por que, gente? Coloca o 1 para mim de novo. A parte B desse versículo, ele é uma chave. Eu não ando à procura de grandes coisas. Eu não procuro coisas maravilhosas demais para mim. Então nós temos que aprender a cuidar dos nossos pensamentos, a gerenciar os nossos pensamentos, porque eles são os pais dos sentimentos. E todas as nossas experiências emocionais, elas são frutos da leitura da nossa memória. Um exemplo: quando você acorda mal-humorado, deprimido, desanimado, antes de acordar, a sua memória leu alguma coisa. Eu aconselhei esses dias, antes de dormir e ao acordar, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Mas não leia, mas medite nela, absorva ela. Para quê? Para que a sua memória, o seu subconsciente, que quando a gente dorme, a gente fica nesse estado de subconsciência, até de inconsciência, ele consiga fazer boas leituras. Ele tenha bons sonhos, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas olham coisas negativas, coisas ruins, coisas tristes. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Ele, a partir das 6 ou 7 horas, agora não me lembro o horário da regra, mas ele não pode mais olhar alguns desenhos, dentre eles Minecraft, que parece que é um desenho de construir.
Mas tem uns bichos nesse desenho. E por ele sonhar com esses bichos e fazer um griteiro de noite, foi cortado. E outros filmes de agitação. Eu li uma vez que a gente deveria largar o celular 1 hora antes de dormir. 1 hora antes, larga o telefone. Como se tu fosse dormir. Por quê? Porque o telefone está sempre te mantendo ativo. Tu não relaxa a mente, porque tu está sempre vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, recebendo uma informação, recebendo um WhatsApp, olhando uma rede social, vendo uma notícia nova. É muita informação. E as informações que a gente recebe geram pensamentos. E os pensamentos geram sentimentos, que afloram as nossas emoções. E aí muitas vezes a gente não sabe por que a pessoa acorda cansada já, porque a mente não descansou. Atenção, pais de adolescentes, pais de juniores, pais de crianças. Cuidado até que horas eles ficam olhando TV, o que ficam olhando, o telefone. Porque isso, talvez não agora, mas ali na frente vai prejudicar o desempenho deles. Então, as nossas emoções, elas são frutos disso. Provérbios 4:23, aqui o filho de Davi, ele diz: sobretudo, acima de tudo. Olha, gente, isso aqui é um princípio, é um fator principal. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui não é o físico, é o nosso entendimento aqui. É a nossa mente, porque o entendimento está na mente. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Vai ver se o resultado de muito fracasso, de muita frustração, de muita decepção, de muito impedimento, de muita limitação, não é fruto de você conduzir a sua vida pelas suas emoções, por aquilo que você está sentindo naquele momento. Tem um outro princípio que diz que a gente deve, quando a gente está muito abalado emocionalmente, a gente não tem que tomar decisão nenhuma. Espera. Por quê? Porque às vezes a emoção ela é tão forte que a nossa capacidade de escolha, ela só vai, a emoção ela sobe, vamos pegar que nem uma água, ela sobe tanto que a nossa capacidade de pensar, de refletir, de enxergar melhor, ela só vai voltar quando a emoção ela baixar. Quando as águas da emoção baixar, a nossa razão vai começar a enxergar de novo. Só que daí, muita gente já fez o que não devia, já falou o que não devia, já fez uma escolha, tudo porque não conseguiu governar suas emoções. Então, anote isso, governe as suas emoções, assuma o controle das suas emoções. É impossível dominar completamente, mas a gente consegue administrar as nossas emoções para não ser guiado por elas. Somos livres para sentir, faz parte da nossa humanidade, mas não devemos ser prisioneiros dos nossos sentimentos. Porque as emoções, elas podem gerar, pode ver quando a gente está bem, né? A gente se sente livre, né? Então as melhores, o mais rico sentimento de liberdade que a gente sente é de uma boa emoção.
Mas as emoções também geram aqueles momentos que a gente se sente angustiado, preso, sem saída. Gente, alguém já passou, por pior que seja a situação que a gente esteja passando, alguém já passou por isso, talvez até nós. Talvez a gente já passou por uma situação pior do que essa. Que nem eu fico fazendo meus pensamentos, né? Eu já passei por tanta situação na vida, que essa aqui não é o extremo para mim. O que eu vejo, o que choca, é que está todo mundo debaixo desse problema, dessa pandemia, dessa crise econômica. É coletivo. Mas no individual, eu já passei momentos piores na vida. Então eu vou me deixar abalar, eu vou me deixar atingir pela opinião de algumas pessoas que estão desesperadas, ou pela mídia, que eu sei que não informa direito, ela forma a ideia, a opinião e o conceito que ela quer. Então não vou pela mídia. E nem vou pelas pessoas desesperadas, e nem vou também pelas pessoas que ignoram a situação. Eu vou tirar a minha conclusão e eu vou seguir em frente. Eu já defini a primeira coisa que eu falei no início, né? Tem medo do coronavírus? Não. Porque eu só vou morrer se for o meu tempo. Amém? Porque a Bíblia diz, Salmo 139, que os nossos dias, todos eles já foram contados sem que algum deles existisse. Que medo você tem disso, então? Faça a sua parte. Se você for acometido, vai ficar tudo bem. Amém? Você agarra isso para a sua vida? Então diga amém com fé. Amém. Não crê? Tudo é possível aqui? Se você não crê, não é para você. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E com respeito à vida financeira, aos desafios, gente, já vivi com tão pouco. E vivi. E a vida foi tão boa. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, eu gosto de um bom churrasco, como todo gaúcho. Mas olha aqui para mim, um feijão com um arroz e um ovo frito, tudo misturado, tem seu valor. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Dá para sobreviver com isso ou não dá? Eu vivo com isso. Eu vivo e vivo faceiro. Então, a gente quer o melhor, a gente quer desfrutar do melhor, sim. Mas dá para viver bem, um nível abaixo talvez, ou 2 níveis abaixo, ou 3 níveis abaixo, dá para viver bem. E membro aqui do MBCV não vai passar fome. Se passar, porque a gente não ficou sabendo. Amém, gente? Não vai. Estamos juntos ou não estamos juntos? Se precisar de emergência, não tem, esses dias eu estava pensando, não tem como pagar a luz de repente, alguém não tem como pagar alguma necessidade básica, né? A gente pode criar um fundo, porque tem gente que não vai perder o emprego, tem gente que não vai baixar o salário, tem gente que não vai ser atingido. Então a gente cria um fundo para ajudar as pessoas que talvez vão ter uma necessidade maior. Amém? Somos uma igreja, família de Deus, sim ou não? A gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, gente. Então, eu temo só a Deus. Fora isso, eu não temo nada. Não tema. Amém? O que diz o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei, Isaías 41:10. Olha o que diz esse texto. Foi primeiro, eu peguei uma folha de ofício, escrevi nela, colei na porta do meu quarto. No lado de fora, né? Todo mundo tinha que ler. Esse foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei, numa folha escrita, e eu olhando todo dia para ele: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra, que é, nós somos infiéis, mas Deus permanece sendo, então não temas. Filho de Deus não tem que temer, não tem que temer. Nós temos que confiar em Deus, porque quem tem Deus tem mais do que precisa. Amém? Mesmo diante de lutas e das dificuldades. Então, nós temos que governar as nossas emoções, administrar as nossas emoções, cuidando aquilo que a gente coloca para dentro do nosso coração, e é pela razão e pelo entendimento que a gente consegue administrar os medos, as angústias, as ansiedades, a tristeza, o mau humor, a agressividade, o ódio, a impulsividade. E está falando aqui uma pessoa extremamente impulsiva. Extremamente impulsiva. Eu sou impulsivo, eu sou sanguíneo, eu sou explosivo. Mas olha, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Amém? Temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então, as nossas emoções, elas têm que tornar a nossa vida melhor e não ser um problema para nós, não ser uma bomba para o nosso corpo. Gente, quantos problemas existem, quantas doenças elas são desenvolvidas pela incapacidade das pessoas desenvolver, dominar, administrar suas emoções. Pode ver que tem gente doente emocionalmente. Quando vem um sentimento, uma emoção, a gente tem que aprender a duvidar dele. Eu preciso sentir isso que eu estou sentindo? A gente tem que aprender a criticar a nossa emoção. Criticar a nossa emoção. Rejeite isso na sua vida, gente. É uma oração que com frequência eu tenho que fazer. Eu rejeito a impulsividade, eu rejeito da minha vida os pensamentos que geram essas emoções, que geram decisões ruins. Eu rejeito da minha vida. Vamos lá. Eu nunca ouvi, deve ter acontecido, porque acontece tudo nessa vida humana, né? Mas assim, a maioria das pessoas que infartam não estavam emocionalmente preocupadas, angustiadas, abaladas por alguma situação? Sim ou não? Quem sabe se a pessoa dominar a emoção, não morre daquilo, vai morrer um dia, de alguma coisa, mas não daquilo. Não daquilo naquela hora. Eu acredito, não sei se cientificamente pode se afirmar isso, mas que até o câncer pode vir pelas emoções, pelos sentimentos mal resolvidos dentro da pessoa. Não consegue dominar os seus sentimentos. Aí o corpo é uma bomba, aí estoura. Quantos problemas são emocionais, gente? Quantos problemas são emocionais? E não adianta tirar um mês de férias, né? Eu já contei a minha história aqui, né? Começou a aparecer umas manchas brancas, né? Ainda bem que não é em partes que aparece. É embaixo do braço, em alguns lugares. Eu fui no médico, vitiligo. Doença de rico, Michael Jackson teve, né, gente? Doença de gente de famoso, né, gente? Gente de altíssimo nível, né? E aí eu fui no médico, eu disse, tem solução? Não, tu tem que cuidar, é emocional. Eu perguntei, o mês de férias resolve? Ela disse, não resolve, porque tu pode estar lá nas férias e ganhando um troço. Se tu não dominar as tuas emoções. Eu comecei a orar por isso. Comecei a orar, não pelo vitiligo, mas pelas minhas Tem umas pessoas que dá feridas no corpo, como é que é o nome daquilo?
herpes, tem aquelas pessoas que têm na cabeça também, acho que é psoríase que fala, né? Tudo do que, gente? Emoções. Não consegue administrar. Gente, às vezes a pessoa está bem, às vezes a pessoa tem tudo. Tem tudo. Só que ela não consegue administrar as emoções dela. Então, a emoção, ela pode nos dar mais rica liberdade ou nos tornar pessoas presas. Então, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, porque eles geram os sentimentos, geram as emoções, e quem não administra as emoções é que nem um carro desgovernado. Sabe, quem dirige a vida dela são as circunstâncias exteriores. Depende do que acontece no mundo exterior. Por isso que a gente tem que dominar o mundo interior, porque o exterior não está na nossa mão, mas a minha vida está na minha mão. Por isso que eu sou a resposta para a minha vida e você é a resposta para a sua. O exterior não está na nossa mão, mas o interior está. E às vezes nós queremos resolver tudo no exterior e deixamos o principal de lado, que é o nosso eu. Queremos cuidar de tudo e de todos e queremos ter controle de todas as coisas, mas não temos controle de nós mesmos. Não temos controle dos nossos sentimentos. Não temos controle dos nossos pensamentos. Não conseguimos controlar, não conseguimos dominar. E a gente tem que aprender a dizer, gente, tudo é prática. Vai começar fazendo? Não, mas vai conseguir fazer. Amém? Tudo é possível ao que? Se eu creio que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu posso então, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu posso dominar as minhas emoções. Davi dominou. Davi dominou a arrogância, a soberba, a altivez, o orgulho, e ele fez a alma dele sossegar. Ele não pensava em coisas maravilhosas demais para ele. Lembra, falamos semana passada, tem pessoas que vivem com o pensamento no passado. Gente, o passado, ele não tem como consertar as coisas do passado. Mas também não adianta viver preocupado com o futuro. A gente tem que viver o presente no presente. Saber o que a gente está plantando hoje, para ter a certeza de um futuro abençoado. Amém? Saiba o que você está fazendo, saiba o que você está plantando hoje, para que no futuro você tenha um futuro abençoado. Então, nós temos que não ser dominado pelas coisas exteriores, mas dominar o nosso interior. Dominar o interior. Nós não podemos ser dirigidos nem por elogios, porque a gente se empolga, né, fica soberbo, nem por críticas, porque isso tudo é exterior. Gente, quem pode nos elogiar é um puxa-saco. E aí ele não está nos ajudando, ele está nos prejudicando, porque está enganando a gente. E cuidar com as críticas, porque um crítico pode ser um invejoso. Pode ser um invejoso. Muitas vezes a crítica vem de pessoas invejosas, que se incomodam com a bênção de Deus sobre a tua vida, com o teu brilho, com a graça de Deus sobre você, aí ele critica. Porque uma crítica, ela pode destruir, assim como um elogio. Amém? E tudo isso são fatores exteriores. Vem de fora para dentro. E para a gente ter melhor resposta para a nossa vida, tem que vir de dentro para fora. Quando alguém te elogiar, lembre que você não é tudo isso. Quando alguém te criticar, lembre que você também não é tão ruim como estão dizendo.
Amém? Eu não estou dizendo desconsidera, não, só não deixa isso acabar com a tua vida. Não deixa alguém dizer que você está bem demais ou mal demais. Não deixa informações de fora, não deixa circunstâncias de fora dominar a tua vida, porque a tua vida vai ser esse carro desgovernado, dirigido por opiniões de pessoas, dirigido por... Eu gosto até hoje de uma frase aí que as pessoas dizem, né? O fulano fala do Beltrano, né? Ele quer pagar minhas contas? Está cuidando da minha vida? Vai pagar minhas contas? Não, então... Gente, a única pessoa responsável pela tua vida é você, não é os outros. Amém? Não é o que os outros pensam, não é o que os outros acham, não é o que os outros dizem. Por isso que quem tem que definir o nosso caminho somos nós, não é os outros. Se você quer escolher essa igreja para você, escolha, porque é um caminho que você está escolhendo. Não deixe os outros escolher, os outros determinar, os outros dizer. O que você deve ou não fazer. E tudo é prática. A gente consegue administrar as emoções? Sim. Conseguimos mudar o nosso estilo de vida? Sim. Conseguimos liderar nós mesmos? Sim. Como eu faço? Começando, fazendo, dominando, administrando as tuas emoções, não sendo uma marionete daquilo que você está sentindo. Está estressado, aí quer quebrar tudo. Está mal-humorado, aí quer xingar todo mundo. Está desanimado, aí não quer fazer nada. É mais ou menos assim a vida, não é? Sim ou não, gente? É mais ou menos assim. Estou desanimado, vou desistir da vida. As pessoas que se suicidam, elas não querem tirar a vida, elas querem acabar com uma dor. Sim ou não? Elas querem acabar com uma dor. Elas querem acabar com uma angústia. Elas querem acabar com um sofrimento, elas querem acabar com uma decepção, elas estão desesperadas emocionalmente, e aí tiram a vida, não conseguem mais ver o lado bom da vida. Gente, essa vida é breve, essa vida tem tantas coisas negativas, mas essa vida é bela, amém? E tem tanta coisa boa, tanta coisa boa. Gente, eu tenho eu acho que é só 37 anos. Mas eu já fiz muito, eu vivi. Eu experimentei. Eu fiz. E se eu morrer... Adoro falar de morrer. Você sabe o que tem que dizer, né? Lembra ainda, né? Ele partiu? Ele chegou. Amém? Eu não parti, ele partiu. Não, ele chegou. Eu estou satisfeito, porque fiz mais que imaginei. Bom, eu não... Era um sonho inalcançável andar de avião. Andei umas quantas vezes, nem caiu. Eu não sei quantas vezes eu já andei de avião. Não foi um monte, mas não foi pouco, eu perdi as contas. Era um sonho que para mim, inalcançável. 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 Quando eu entrei na igreja aqui, não foi aqui, foi no Novo Hamburgo, mas eu tinha dentro de mim assim os meus sonhos, gente. Eu me lembro daqueles desenhos animados que, sei lá, a mulher mandava o Zé Buscapé embora, daí ele pegava um cabo de enxada e botava na ponta uma trouxinha, né? E ele ia andando, né? Era assim os meus sonhos, cabia naquela trouxinha. Cabiam ali dentro. E tudo o que Deus foi me abençoando, me oportunizando, me levando, fazendo por mim.
transformando a minha vida. Então, indiferente ao que vier a acontecer, eu sou feliz. Eu não estou dizendo que eu não fico bravo, eu fico. Que eu não sou mal-humorado, às vezes sou. Que eu não quero matar um de vez em quando, quero. Mas são emoções. E emoção, assim como ela vem, a gente assopra. A gente manda embora, a gente rejeita, a gente não aceita, a gente domina. Porque eu não fui criado em torno das minhas emoções. Tipo assim, a emoção é o centro da minha vida. E aí o resto foi gerado ao redor. Não, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E você também. Todos nós somos. O que diz a palavra lá em Deuteronômio? Acho que é Gênesis 1, 26, acho. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o que, gente? Sobre tudo. Deus deu ao homem domínio sobre tudo. Olha aqui. Se pessoas conseguem dominar suas emoções, nós também conseguimos. Se pessoas conseguem se superar, nós também conseguimos. Se pessoas conseguem ir além do que sonharam para a sua vida, nós também conseguimos. Amém, gente? A gente consegue, porque tem gente aqui pensando, não, isso aí não é para mim, não, eu não consigo. Não, eu sou dominado mesmo. Não, você consegue. Davi conseguiu, você consegue. Todos nós conseguimos, todos nós podemos. É uma questão de querer. O grande problema é que as pessoas se escondem atrás das desculpas. Não dá, não posso, não consigo, não tem como, não tem jeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mais para as mulheres aqui. Quantas mulheres, que perigo perguntar isso aí nos dias de hoje. Quantas mulheres temos aqui? Achei muito boa uma que eu li. Então, com essa frescura agora dos homens ver como é que são mulher, né? E a mulher ver como é que seria o homem, né? Daí um gaúcho disse assim, te afirma, gelatina. Falando dos homens que estão vendo como é que ficaria no feminino, né? Te afirma, gelatina. Achei muito boa. Então, para não provocar os gelatina, deve ter homem também, né? Deve ter, mas pensa aí, quem já teve uma desilusão amorosa de um tamanho, pode pegar lá na adolescência lá, ou que os pais não deixaram, ou que não deu certo, ou que ele não te valorizou, ele não estava nem aí para ti, mas você achava que ele seria o príncipe encantado da sua vida. Quantos tiveram uma paixão assim, um amor mesmo, e teve uma desilusão amorosa, e achou que a vida acabou? Quantos aqui tiveram? Eu não sei se eu consegui expressar. Consegui, gente? Sim ou não? Então tá, quem teve essa desilusão amorosa, que achou que a vida ia acabar, levanta a mão. Meu chapéu, tudo isso. Tá aí, como é que você está aqui rindo hoje? Está rindo aí hoje? Eu não vou perguntar quem está desiludido até hoje, né? E quantos, gente, tem vontade de se matar porque casaram? Amém? Com a desilusão da vida. Achou que era uma coisa, comprou gato por lebre, né? Mas estamos aí vivo. Gente, olha aí. Olha aí. Calma, gente, calma. Gente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente consegue vencer, a gente consegue dominar. A questão é que nós temos que aprender a ter esse controle dentro de nós. Às vezes a gente tem uma decepção, daí a gente quer falar com um, com o outro, com o outro, com o outro. Eu quero dizer, a resposta está em nós. A resposta da tua vida está em ti. Está na tua coragem de criar vergonha na cara,
de assumir o controle da tua vida, de assumir o controle dos teus pensamentos, de assumir o controle do que você coloca para dentro de você, de assumir o controle das tuas emoções, e não permitir que circunstâncias externas, decepções, frustrações, isso domine a tua vida. Quantas pessoas hoje têm uma vida medíocre, porque ouviram a vida inteira que elas não seriam nada, que elas não iriam prestar. Quero dizer, esse pensamento é maligno, esse pensamento é diabólico, esse pensamento ele é o que as pessoas chamam de crença limitante. Eu acredito naquilo e aquilo me impede, aquilo me limita, aquilo limita a minha vida, o meu crescimento e as minhas possibilidades. A pessoa que chegar em qualquer lugar na vida, antes de chegar, ela acreditou que ela podia chegar. Amém? Antes de chegar em algum lugar, ela acreditou que podia chegar, senão não chega. É fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas eu tenho certeza que eu vou alcançar, eu tenho certeza que eu vou chegar, eu tenho certeza que eu vou vencer, eu tenho certeza que eu vou alcançar, eu tenho certeza que eu vou superar. Então domine a si mesmo, domine as tuas emoções, critique elas, lute com elas. Gente, nós somos tão corajosos para brigar, para discutir, para bater boca, com coisas que não vão mudar nada a vida da gente. Tem gente discutindo aí quem está certo, quem está errado. Bota a cara para bater nas redes sociais, mas não tem coragem de criticar as suas crenças erradas, os seus pensamentos errados, as suas emoções, não tem coragem. É uma emoção, ela não é corpórea, ela está dentro de ti, ela não é maior que você, ela é uma área da tua vida, mas você tem medo de encarar ela, de criticar ela, de duvidar dela, e de colocar ela no lugar dela. Foi isso que Davi fez, ele colocou as emoções dele no lugar dela. Deu para entender? Amém? E para nós encerrar, João, olha só isso aqui, gente, esse Jesus, ele é uma inspiração. Jesus, eu falei domingo, que a gente tem que subir a nossa régua, né? A nossa referência, ela tem que sempre ser estar bem acima de nós, e Jesus é uma referência, por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vou ler só alguns textos, mas leia, que ela é um texto bacana, João 7. Vamos ler o 1 e o 2 primeiro. Depois disso, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. Olha por quê? Por que ele teve que mudar o lugar que ele estava andando? Porque os judeus procuravam fazer o que com ele? Matá-lo. Só que, versículo 2, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Então, ele teria que ir lá no meio do povo, que queria, o que o povo queria com ele? Agora coloca o 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar coisas a respeito de quem? Dele, de Jesus. Ele estava lá. Jesus não abria mão de uma festa. Amém? Era de casamento, era dos tabernáculos, era da Páscoa, tudo ele estava. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para observe bem, duas palavras fortes. Primeiro, ele não estava indo muito lá porque queriam matar ele. Agora ele foi e queriam prender ele. No meio disso tudo, ele não estava discreto num canto. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, olhem que situação, ele se levanta
e exclamou, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora coloca o versículo 45. Vocês leiam em casa, mas só para vocês entenderem. Os guardas foram prender ele, mas não prenderam. E voltaram aos fariseus que tinham mandado. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: gente, vocês saíram daqui para prender o homem. O homem se levantou no meio de todo mundo e exclamou bem alto: quem tem sede, vem a mim e beba. Por que é que vocês não trouxeram o homem, gente? Por quê? Porque jamais alguém falou como este homem. Eles se impactaram. Eles se colocam 47 também? Replicaram, pois, os fariseus: será que vocês também foram enganados? Quer dizer, vocês acreditaram em Jesus? O que eu quero trazer aqui é dentro dessa questão de emoção. Jesus, ele era bem resolvido. Jesus era bem resolvido. Ele era feliz. E somente uma pessoa que é capaz de administrar e dominar suas emoções, num ambiente de tanta tensão, de tanta crítica e de tanta opressão, ele conseguiu tranquilamente convidar as pessoas a vir até ele, e ele trouxe mensagens que as pessoas que foram prender disseram: olha, ninguém fala que nem esse homem. Se um grupo de líderes quisessem te matar, quisessem te prender, você vai dar uma mensagem tão tranquilo, vai responder a eles tão tranquilos, que vai fazer com que eles esqueçam que foram te prender, desistam de te prender. Deixa o 46 ali, que é o mais interessante. Jamais alguém falou como ele falou. Por quê, gente? Porque Jesus não era escravo do medo. Jesus não era escravo do medo, nem do desespero, nem de pensamentos negativos, nem de circunstâncias externas. Jesus não era escravo do medo. Era uma situação de medo. Nem do desespero, era uma situação desesperadora. Nem de pensamentos negativos. Quanta gente está mal aqui hoje por pensamentos negativos, por medos, e nem por circunstâncias externas. Jesus, ele criava motivos para ser feliz. Hoje as pessoas têm motivo para se alegrar, mas são tristes. Não tem problema social, tem uma boa família, tem amigo, tem dinheiro, consegue comer, consegue até viajar, mas vive reclamando. Tem tudo, mas vivem reclamando. Estamos encerrando. Pessoas com problemas emocionais, elas precisam muito para se sentir um pouquinho bem. E pessoas que têm a sua emoção saudável, ela precisa de muito pouco para ser feliz. E eu pergunto para você, em qual dessas duas você se encaixa? Pessoas com as emoções doentes, vamos dizer assim. Está doente emocionalmente, precisa de muito para ficar um pouquinho feliz. E pessoas emocionalmente saudáveis, elas precisam de pouco para ser muito feliz. Como estão as suas emoções?
Paulo disse, para encerrar, Filipenses 4, a partir do 11. O apóstolo Paulo lhe diz: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver o que, gente? O que ele diz ali? Aprendi a viver feliz, contente, em toda e qualquer. Paulo tinha suas emoções resolvidas, ele não era doente, ele não gravitava em torno dos problemas exteriores, ele não era dominado por pensamentos negativos, por medo, por desespero, por frustração, por decepção, ou por seja lá o raio que o parta. Nem pela situação social dele. Não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Olha o 12 agora. Eu sei ser, o que, gente? Humilhado, tranquilo. Eu não vou me deixar abater por isso. Porque as pessoas que humilham, elas é que têm problemas dentro delas. Pessoas que gritam, que humilham os outros, o problema está nelas, não em você. Doente é elas. Não deixa a arrogância. Não deixa os problemas dos outros atingir as tuas emoções. Amém? Sei ser humilhado, como também sei ser tranquilo. Me honrou, amém. Mas eu também não vou deixar uma honra, um elogio, fazer eu pensar que eu sou o cara. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho o que, gente? Experiência. Tanto na fartura, como na fome, como na abundância, assim na abundância, como na... E aí ele diz, o versículo que todo mundo sabe de cor. Tudo posso, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu estou bem resolvido, eu posso ser feliz no pouco, eu posso ser muito feliz no pouco, assim como pessoas são extremamente infelizes no muito que tem. O problema é exterior? Não, o problema está no interior. Tem gente que dobra os joelhos todo dia para ter o que você está reclamando. O problema não é os resultados da tua vida, não é a tua família, não é o que você não tem. O problema é o teu interior. Peça para Deus mudar o teu interior. Peça ajuda de Deus para você gerenciar os teus pensamentos. Te alimente das coisas certas, para que você tenha bons pensamentos, para que você domine as suas emoções e para que você aprenda a ser feliz em qualquer circunstância da vida. Amém? Vamos nos colocar de pé?